大家好，非常欢迎你参加另一次谈话. Sejam muito bem-vindos e mais uma vez a uma entrevista com uma convidada especial que tenho hoje, que vos vou de imediato apresentar. Ela é CEO da Win Coach Academy Business. Ela é vice-presidente da Comissão Executiva da Confederação Empresarial da CPLP. É vice-presidente da Federação de Mulheres Empresariais e Empreendedoras da Confederação Empresarial da CPLP e associada da Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda. Seja muito bem-vinda, Nelma Fernandes. É um prazer recebê-la aqui e podermos conversar um bocadinho de forma a conhecer o seu percurso e partilhar aqui connosco algumas dicas que os empresários portugueses que nos estão a ouvir, e não só, brasileiros também, possam tirar como inspiração para as suas próprias vidas e carreiras. Muito obrigada. Eu gostaria, Tarde, Isabel. Gostaria de lhe perguntar, que eu pergunto sempre, quem é Nelma Pontes Fernandes? Olá mais uma vez, Isabel. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer-lhe este convite que abracei desde o primeiro momento e estou muito grata por este convite para termos esta conversa informal durante alguns minutos. Respondendo propriamente a questão, quem é Nelma Fernandes? Bem, a Nelma Fernandes é mulher, é mãe, nasci na Guiné-Bissau, sou muito amiga dos meus amigos, muito determinada, tenho muita facilidade no relacionamento com pessoas, extremamente disciplinada no trabalho, sei muito bem aquilo que pretendo da vida e luto sempre para conseguir aquilo que são os meus objetivos, as quais me proponho. Sou muito fiel aos compromissos que assumo porque dou muita paixão a todos os projetos a que estou envolvida. Basicamente, assim, num âmbito geral, é dessa forma que possa espelhar quem é a Nelma Fernandes. E é uma linda apresentação. Obrigada. Fiquei fascinada quando vi que era CEO, porque eu já estava farta de ouvir, da Win Coach Academy Business. Pode-nos apresentar um bocadinho já agora qual é a Win Coach Academy? Sim, a Win Coach Academy é uma empresa que eu criei já há alguns anos e a Win Coach talvez espelhe aquilo que se deve fazer da melhor forma a nível empresarial. O que a Win Coach faz essencialmente? Suporta as empresas no seu crescimento, no seu posicionamento dentro do mercado, quer seja a crescer o seu volume de faturação, quer seja a abraçar novos mercados e, paralelamente a isso, forma o seu capital humano. Porque eu, na verdade, ao longo destes anos com a experiência empresarial, eu acredito que as empresas, para conseguirem crescer patamares, têm que investir no seu capital humano. Portanto, a resposta daquilo, basicamente, a empresa são um conjunto de pessoas, não é? Uhum. E se essas pessoas não tiverem capacitadas para dar respostas adequadas à necessidade das empresas, não crescem. Portanto, a Win Coach faz esse trabalho. Ao mesmo tempo que tem o compromisso de apoiar as empresas no seu crescimento económico ou de posicionamento, trabalha internamente o seu capital humano. É isso que faz a Win Coach. Muito bem, muito útil. Falando da Confederação Empresarial, qual é o objetivo da Confederação Empresarial, da CPLP? O objetivo fundamental da Confederação Empresarial é facilitar e fortalecer as relações empresariais dos países membros, do setor privado. A CPLP é composta por 9 países membros, que nós conhecemos, mas também posso rapidamente nomeá-los, que é Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, Santo Tomé e Timor-Leste. Uhum. São os 9 países membros que fazem esta comunidade CPLP. E a Confederação Empresarial serve de plataforma
para o desenvolvimento socioeconómico dos países. Portanto, o nosso compromisso, ainda mais acentuado no ano passado, em que foi incluída um quarto pilar, que é o pilar económico dentro do seio da CPLP, a Confederação Empresarial tem este papel fundamental de apoiar não só nas relações empresariais e institucionais, como na captação de investimento para esse fim, esse objetivo que é o crescimento económico. Claro, eu vou dizer isto é porque pode haver alguém que não sabe o que é o PLP, pode haver, não é? Certo. É Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Da qual é vice-presidente da Comissão Executiva. Portanto, tem da Comissão Executiva, sim, da Confederação mais Empresarial. uma função bastante, que lhe deve dar com certeza bastante que fazer. É verdade, é verdade. Qual é a relação que existe entre a Confederação Empresarial, já agora, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e a China? Bem, a China tem uma relação muito forte com os 9 países que compõem a CPLP. A CE, em particular, é parceira de várias associações ligadas à China. Posso, a título de exemplo, mencionar os Amigos da Rota da Seda, própria, praticamente todas as iniciativas que conseguimos participar da Câmara de Comércio Portugal-China, participamos. A China tem vindo a valorizar as suas relações políticas e económicas com os países de língua portuguesa, de tal forma que aconteceu a criação da RAEM, não é? A sigla, que na verdade implementa ainda mais essa parceria com os PALOPs. Este fórum acontece em Macau, nós próprios, eu própria já estive neste fórum, e o papel, penso eu, da China nos países é fundamental pela experiência e pelo know-how que a China tem em várias vertentes, e depois, do outro lado, os países da CPLP, a nível de necessidades, principalmente os 6 países africanos, não é? A comunidade são 9 países, em que 6 desses 9 países são países africanos, têm uma relação muito forte com a China. E é verdade que também, geograficamente, eles são todos costeiros, não é? Ou costeiros ou ilhas. É verdade. Países bastante interessantes do ponto de vista estratégico, não é? É verdade, é verdade. Quais são, dentro desses países, quais as áreas de atividade que a China dá mais importância? Podemos falar da indústria, podemos falar da tecnologia, nas infraestruturas também, está muito ligada. Penso que em todos os países da CPLP temos a vertente das infraestruturas em parceria com a China. Penso que são essas áreas as mais, alimentar também, penso que são as áreas de maior relevância nessa parceria. Pois, a alimentar, por acaso, era isso que eu lhe ia perguntar, porque conheço algumas pessoas de origem africana que trabalham bastante com os frutos secos, que é uma coisa que deve ser uma área bastante simpática para poderem exportar até para a China, apesar da China ter, mas não tem na mesma qualidade que há no continente africano, não é? São os frutos secos do continente africano, parece que têm um sabor diferente, a vossa produção é muito boa, não é? É verdade, a nível alimentar, a terra é fértil, temos a quantidade de terra disponível para se cultivar, e se conseguirmos, Isabel, aliar aquilo que é já o avanço tecnológico da China, levar essa capacitação para os países e de retorno exportar alimentos, sem dúvida alguma que é uma relação muito saudável e desejada. Sim, sem dúvida alguma. Há um grande interesse, tanto da China como dos países de língua oficial portuguesa, nas relações bilaterais. Muito mais do que se vê, por exemplo, numa relação com países que falem a língua francesa, etc. Como
Que isto, às vezes as pessoas perguntam, mas porquê? Porquê os países de língua oficial portuguesa? É só por uma questão geográfica, por uma questão de relação emocional que, por exemplo, Portugal teve com a China? Como é que acha que explica? Também me faz, às vezes, também me faz pensar um bocadinho. Eu acho que sim, eu acho que pode ter nascido da relação com Portugal, não é? A relação China e Portugal já é uma relação longa, e aproveitando essa outra vertente dos países, estando já dentro desta comunidade, e os países africanos com uma ligação fortíssima que têm a Portugal, portanto, eu acredito que isto, nós fazemos negócios através das relações, não é? Primeiro são criadas as relações e depois então é que de seguida vêm os negócios não acontecem sem as relações. Então eu acho que é bem provável que seja, porque eu conheço bem os países da CPLP, com exceção de Timor-Leste, com muita pena minha, não é ainda um país que eu conheço assim tão bem como os restantes, mas sente-se uma forte presença da China em todos eles. E são todos países muito ricos, não é? Do ponto de vista da natureza, são todos Sem países dúvida, fomos abençoados. todos abençoados pelo clima, pela parte da agricultura, que é o futuro, não é? Não falamos só da agricultura, mas sim da pesca, associar a pesca também, que temos essa outra vertente do mar bastante rico, e nessa matéria também a ligação é muito forte com a China, porque a nível de mar, praticamente penso que em todos os países da CPLP, pelo menos nos 6, quem faz quem explora essa vertente mar é mesmo a China. Pois, é uma grande, pode ser a exploração dos oceanos, fala-se muito hoje em dia, pode ser realmente um setor de futuro, esse sim, um setor de futuro, por explorar, ainda muito virgem. Muito virgem, temos imensa coisa para explorar dentro do mar. O mar, na verdade, tem tudo, não é? Tem alimento, tem água, pode-se explorar a vertente tecnológica, tem tudo. E ainda A energia. muito por explorar. Pois. Tudo o que vem do mar e da terra é que nós precisamos para nos alimentar. Portanto, nesse aspecto, esta comunidade foi muito abençoada. É mesmo, verdade, é verdade. Sem passar para a questão da língua, que é o que nos junta, não é? Nesse caso, a língua portuguesa. É verdade. Falando das mulheres, Sim. É presidente da Federação das Mulheres Empresariais. Qual é o objetivo desta Federação de Mulheres? Por que é que ela surgiu? Então, a FME, que é a Federação de Mulheres Empresárias, que é gerida por baixo da umbrella da Confederação Empresarial, é fortalecer aquilo que são as relações empresariais no feminino, não é? Conseguir apoiar empresas geridas de alguma forma por mulheres, para terem uma visibilidade e um alcance dentro desta comunidade também, não é? Apesar de pessoalmente achar que as empresas, independentemente de serem de homens e mulheres, aquilo que no fim da linha conta é a competência, não é? Que não tem sexo, mas nós sabemos que o mundo onde nós vivemos culturalmente é mais direcionada para o meio empresarial masculino. E há que ter um suporte, porque hoje em dia, a todos os níveis, quer seja empresarial, quer seja até institucional, dos países, do governo, já se vê um crescimento, e vai-se continuar a ver até de uma forma acentuada, um crescimento a uma velocidade já bastante elevada de mulheres nos cargos de chefia e de liderança.
Sim, os homens que me perdoem, mas na realidade, cuidado com elas. É verdade, cuidado connosco. Estamos aqui duas mulheres fantásticas a conversar, portanto, cuidado connosco, sem Cuidado dúvida que sim. connosco. Isabel, é verdade. É verdade. Eu vejo as mulheres em todo o lado com uma pujança, com uma força espetacular. É verdade. Mas de Até qualquer das porque, formas, diga, sim. Calma. Não, ia dizer que as mulheres têm algumas características multifacetadas que, na verdade, conseguem ser multitask em várias situações e isso é muito positivo. Sim, verdade. No entanto, ainda vivemos num mundo um bocadinho ainda machista, ainda quem tem o poder são os homens, ainda, não é? Ainda, É digo eu. verdade. É exatamente nessa vertente, Isabel, que existe a FME, a Federação de Mulheres Empresárias, exatamente para apoiar também e servir de ferramenta de apoio para mulheres que queiram se destacar no mundo empresarial dentro desta comunidade. Olha, tenho interesse em juntar-me. Eu pessoalmente tenho interesse. Outras mulheres que nos estejam a Fantástico, ouvir. Conheço fantástico. muitas mulheres muito válidas mesmo, e que gostariam muito de ter estar integradas numa federação com essa missão, com esse objetivo. Claro, Porque muitos de nós, aliás, eu acho que o Ocidente hoje em dia, eu acho que qualquer empresário, mesmo pequeno que seja, tem um sonho, que é o China Dream. Porque antes era certo. muito era o American Dream. Eu acho que hoje em dia nós todos temos um China Dream, à parte do que se passa nos dias de hoje, mas que são pontuais. No geral, nestas últimas décadas, o China Dream é uma coisa que eu acho que todos os ocidentais sonham em poder exportar para a China, em poder Certo, vender para a China. Eu não conheço nenhum que diga que não gostasse. No entanto, claro. as mulheres acha que tem a mesma facilidade uma mulher empresária tem a mesma facilidade ou as mesmas portas abertas para entrar no mercado chinês que um empresário homem? É engraçado que pode ter, não ter a mesma oportunidade pela cultura que nós já falamos, mas tem coragem, porque nós conhecemos muitas entidades e muitas empresas e muitas mulheres que já estão a explorar o mercado da China. Uhum. Portanto, coragem não falta. Sim. E há oportunidades para as mulheres crescerem nestes mercados? Acha que há mais, se há algumas oportunidades que sejam mais direcionadas, que as mulheres possam pensar, vou mais por aqui, vou mais por este lado, porque se calhar o caminho está mais aberto. É um caminho a trabalhar, como eu dizia há pouco, e sem dúvida alguma que nós não estamos ainda no 50-50, não é? Nem tão pouco perto. Mas é um trabalho que se está a fazer já e que nós fazemos dentro da Federação de Mulheres Empresárias e que nota-se, o crescimento é visível. Estamos longe ainda de atingir os patamares desejados, mas estamos num bom caminho. Estamos num Algumas bom caminho. mulheres empresárias, por exemplo, eu por acaso eu fui muitos anos fazer compras à China, às feiras de Cantão para empresas aqui em Sim, Portugal. E não sim, me queixo porque sempre tive as portas abertas mesmo na negociação e nunca senti que tivesse sido prejudicada pelo facto de ser mulher, nunca. claro. Mas já ouvi um ou outro relato de pessoas que me dizem que por serem mulheres as portas não se abriram na China, porque é um mercado muito machista. Eu não tenho muito essa visão. Não sei concretamente se esta afirmação será uma coisa que seja validada, se realmente o mercado chinês é mais machista do que o mercado português ou do que o mercado de qualquer um dos países de língua portuguesa. Tenho ideia disso. Eu acho, esta é a minha opinião até pessoal, não é? Eu acho que não, pelo menos não vejo essa distinção de catalogar por países. Vejo isso de uma forma geral. A tendência cultural é óbvia para vários países, mesmo para os países africanos. Esse machismo ainda existe, não é? Mas eu também
resposta de mulheres que fazem o seu negócio com a China. Nós próprias, nós já tivemos numa situação, igualmente, penso que em Macau, numa cimeira, em que a FME foi convidada, fomos com um grupo de empresárias e correu tudo lindamente. Sim, eu partilho também dessa ideia, dessa imagem, tenho essa ideia dentro de mim. Eu acho que não é... É algo que tem que se trabalhar no seu todo, não é, pelo menos daquilo que eu penso, não é um mercado A, B ou C, é algo que é comum. E nós vamos fazer esse trabalho. Sim, até porque já se vê, por exemplo, uma das minhas convidadas também é General Manager da Beijing Capital Airlines, e é uma mulher. Sim. Está aqui em Portugal. Já se vê funções chinesas de mulheres que são postas fora para representar o país. Portanto, eu também tenho essa visão. É associada da Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda. É verdade. É que acha que esta associação, ao pertencer a uma associação destas, tem importância na sociedade atual? Tem, sem dúvida alguma, faz todo o sentido. Nós sabemos que os chineses têm a sua disciplina, têm a sua mentalidade, têm a sua estrutura e muitas das vezes entrar no mercado chinês sem perceber a cultura, que isso é muito importante, não só no mercado chinês, penso eu que todos os outros, nós para entrarmos no mercado e fazer parcerias económicas é fundamental conhecer a cultura e saber a melhor forma de nos apresentarmos e estar. Penso que uma associação dessas pode nos suportar nessa vertente, não é? Pelo menos de apoiar, porque já conhece o mercado, conhece aquilo que é a cultura, tão bem como a Isabel também conhece, é sempre uma mais-valia. Sim, sem dúvida. Eu também. Eu acho que, como se diz, eu gosto muito de provérbios, e gosto muito de provérbios chineses. Eles têm um muito parecido com um português, que diz que longe vamos mais, sozinhos vamos mais rápido, mas em conjunto vamos mais longe. Esse é exatamente o nosso lema dentro da Confederação Empresarial da CPLP. É mesmo esse o nosso lema. Juntos somos mais fortes e fazemos o mundo avançar. Sim, exato. É que a pessoa sozinha, na realidade, para pensar, pode andar mais depressa, não tem que esperar uns pelos outros, mas na realidade, claro, muito mais longe. É verdade. Qual é, Nelma, para si a importância de saber falar mandarim nos dias de hoje? É fundamental. Acho que é fundamental. O posicionamento que a China hoje em dia tem perante o mundo inteiro, não estamos neste momento a falar só da comunidade da CPLP, o posicionamento, a potência que é a China hoje em dia, penso que é fundamental que a língua, o mandarim, esteja presente até nas escolas, porque a relação linguística é muito importante. Verdade. E quer os países estejam ou não preparados para isso, há uma realidade relativamente a essa grande potência que é a China e nós não podemos de forma alguma descurar disso, Isabel. Verdade, é verdade. Porque isso é uma realidade, não é algo que possa acontecer. Não, a China é uma grande potência a nível mundial. Sim. A China cresceu nos últimos 50 anos como nunca ninguém sonhou que pudesse acontecer com uma economia no nosso planeta. Eu costumo dizer que antigamente nós hoje despertamos para essa potência que é a China, não é? Porque antigamente encarávamos este mercado, ou mesmo a vertente chinesa que estava aqui em Portugal, de serem trabalhadoras, de terem uma loja que tinha produtos de preços acessíveis, mas essa era a mentalidade que talvez as pessoas no seu dia-a-dia tinham da China ou dos chineses.
O facto é que hoje em dia sabemos que a China, como a Isabel estava a dizer e muito bem nesses últimos 50 anos, tem muito bem preparada a sua estrutura, o seu plano, o seu planeamento foi feito a médio e longo prazo, portanto é uma realidade. Sim, verdade. Para estes empresários que nos estão a ouvir, se alguém quiser fazer parte desta Confederação Empresarial da CPLP, qual é o passo que devem tomar? Contactar-vos? Sim, nós temos o site da Confederação Empresarial, que é www.cplp.org, penso eu, que é o site. Pode nos enviar um e-mail, porque nós, na verdade, a Confederação Empresarial aceita associados por convite, mas se alguém nos expressar essa vontade, nós obviamente faremos uma análise e ver a viabilidade. Muito bem, fica aqui a dica para quem nos está a ouvir. Claro. Para terminar... E é um prazer, uma vez que suportamos o setor empresarial, é um prazer. Nós temos associados nos 9 países membros, portanto, e também dos países observadores. Pois, e quanto maior for, com qualidade... A rede empresarial, sem dúvida. Melhor, sem dúvida. Sem dúvida. Para terminarmos, eu gostaria de saber qual é o seu conceito de felicidade perfeita. Para mim, Isabel, vou tentar transparecer isso de uma forma simples. Eu sou uma pessoa de bem com a vida e muito apaixonada mesmo pela vida. Eu acho que a felicidade perfeita, ela na verdade não existe. Agora, nós podemos apreciar os vários bons momentos que nos leva a ser felizes, não é? Eu falando por mim, daquilo que é o meu conceito de felicidade, eu fico feliz a ouvir uma música no carro, no meio do trânsito. Portanto, eu acho que nós acabamos por criar estes pequenos momentos que obviamente fazem de nós, depois no seu todo, uma pessoa feliz. Agora, a felicidade perfeita, eu acho que isso não existe, porque todos nós temos as nossas questões, os nossos desafios. Agora, podemos, de uma forma abrangente e mais alargada, ter mais momentos bons do que os menos bons. Isso, obviamente, podemos trabalhar para isso. Verdade. Disse exatamente o que eu penso, é que realmente a felicidade trabalha-se. Claro. Tudo se trabalha na vida. E está muito aqui, não é? Trabalha-se mesmo. Exatamente. Nós até devemos, Isabel, deixe-me só computar com uma situação muito simples. Nós até o respirar deveríamos ter o trabalho, entre aspas, várias vezes ao dia de perceber que estamos a respirar corretamente. Portanto, tudo dá trabalho na vida. É verdade. E com esta dica de sabermos respirar, sabermos o que deixamos entrar e aquilo que nós queremos também deitar fora, porque é muito importante nos dias de hoje. Vou-lhe agradecer, Nelma, a sua participação, o ter-se disponibilizado para vir aqui conversar connosco e desejo todo o sucesso na sua vida pessoal e profissional. E às restantes pessoas que nos estão a ouvir, até à próxima entrevista. Muito obrigada, Nelma. Eu igualmente, Isabel, muito obrigada, foi um bom momento e desejo-lhe igualmente todo o sucesso e felicidade. Muito obrigada. Obrigada.